Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Saudações em Cristo do nosso presidente da CADEESO, pastor Arnaldo Candeias, bem como saudações em Cristo de todos os membros da mesa diretora e também do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero. A lição de hoje é a de número 2, tem como tema a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. O texto áureo fala-nos da seguinte forma: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Verdade prática. A Igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Gente, a Igreja de Jerusalém, a Igreja dos Apóstolos, suas bases, sua estrutura, seu modelo, realmente tornou-se referência para qualquer igreja que queira ser relevante. Você quer saber se você está na igreja certa? Muitas pessoas fazem essa pergunta: qual é a igreja verdadeira? A igreja que está firmada no pilar dos apóstolos, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. Essa é a igreja que nós estamos estudando. Então hoje nós falaremos sobre os pilares, as colunas desta igreja. A igreja verdadeira. A igreja, por que verdadeira? Porque fora fundada pelo próprio Senhor Jesus, o dono da igreja. Por que verdadeira? Porque tinha ensinamentos verdadeiros. Então, ali na igreja de Jerusalém, não havia interesses humanos, não havia interesses políticos. As pessoas não olhavam para a igreja como um número. Hoje, por causa da ascensão dos evangélicos, o número de evangélicos em todo o país, os políticos olham para a igreja como um número, como um curral eleitoral. E já outros olham para a igreja como fonte de renda. Outros olham para a igreja como meio de sobrevivência. Vou abrir uma igreja para mim. Outros se intitulam pastores e querem abrir a igreja por status sociais, por achar bonito dizer, sou pastor. Mas a igreja, ela vai muito mais além do que qualquer dessas situações. Na verdade, a igreja, ela não vai por esse caminho. Esses caminhos que eu citei são desvios da igreja. Hoje, muitas igrejas têm nome de igreja, mas não passam de clubes eleitorais, clubes sociais, não passam de interesses pessoais ou até de esconderijos de pessoas no pecado. Pessoas que se dizem ser igreja, que dizem ser pastores, mas na verdade usam o meio religioso para se camuflarem, para se esconderem debaixo das cortinas do pecado. E agora criam uma instituição a seu modo, a seu modelo. E no modelo dessa pessoa, essa pessoa cria uma filosofia extra-bíblica, antibíblica, e se camufla de trás dessa religião e coloca o nome igreja. Na verdade, está totalmente desviada do propósito de Deus. Deus não está nesses lugares. Essas pessoas estão indo para o inferno e levando outras dezenas e, por que não dizer, centenas de pessoas para o inferno, fora da igreja verdadeira. Portanto, a pergunta que não quer calar é: quais são as colunas
da igreja verdadeira? Ela está em Atos dos Apóstolos, na igreja modelo. Por que modelo? Porque fora fundada pelo dono da igreja, seu nome, Jesus de Nazaré. Então olha como é importante a lição desse próximo domingo. Você vai identificar se a igreja que você está nela, se ela é verdadeira ou falsa. Se a liderança, se as práticas dessa igreja são práticas de igreja verdadeira ou te ilude, pensando que você está indo para o céu, mas no fundo está te levando para a perdição e para o inferno. Cuidado para você não ser enganado e estar num lugar falso, achando que está no certo e está no errado, achando que está comendo comida boa, está na verdade envenenando-se, achando que você está curando, você está ficando cada vez mais doente. Cuidado. Então, portanto, vamos lá. Como é uma igreja modelo? O texto da leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versículos de 37 a 47. Bem, aí eu quero parabenizar aqui o comentarista. O comentário dessa lição está muito objetivo e muito bom. Na verdade, a igreja, para ser uma igreja modelo, ela precisa disciplinar-se para praticar aquilo que a igreja primitiva praticava. Então, bem, quando eu estou falando de modelo, quando eu estou falando de bases, eu estou falando de estrutura. Porque o que mantém uma casa em pé durante séculos é a sua estrutura. Então, a igreja imbatível, em 30 anos apenas, essa igreja evangelizou o mundo inteiro. O evangelho foi espalhado pelo mundo todo, sem carro, sem avião, sem internet, sem telefone, sem celular, sem televisão. Sabe? Então, esta igreja crescia assustadoramente. Eram 120, quase 120 no dia da inauguração. Nesse mesmo dia, com a pregação de Pedro, foi para 3.000 almas. Depois, com um outro episódio, ali naquele primeiro ano mesmo, a igreja foi para 5.000 almas. Depois não podia mais se contar. E em 30 anos o mundo todo tinha sido alcançado por esta igreja. Que igreja relevante, que igreja fantástica, a ponto de Lucas, escrevendo em Atos, diz que assim, esses que têm alvoroçado o mundo, chegou aqui agora com essa doutrina. As autoridades ficavam perplexas, sem saber o que fazer, porque o poder de Deus caía naquela igreja. Coxos eram curados, pessoas eram libertas do poder das trevas, e crescia o número da igreja, de pessoas, a doutrina, o ensinamento, caía na graça de todo o povo. Todo mundo queria pertencer àquela igreja. Havia perseguições? Sim, mas nada detinha a igreja, nada parava a igreja, porque suas colunas eram fortes. Sabe aquela igreja que crentes, qualquer coisinha está saindo da igreja, está se desviando, está até trocando de igreja, porque não quer se enquadrar na doutrina, e agora prefere uma igreja do jeito dela, que cobre seus pecados, seus erros. Já viu? Então, são pessoas que estão procurando igrejas falsas, não querem estar na igreja verdadeira. Então, qual é a primeira coluna, os alicerces? Ponto 1 da lição. Uma igreja com sólidos alicerces. E aqui, uma igreja com fundamento doutrinário. Bom, quem deu o fundamento, quem colocou as colunas na igreja, foi o próprio Jesus. Em Atos 1,
E versículo 2 diz que Jesus Cristo, depois que ressuscitou, ficou com os discípulos há cerca de 40 dias. E aí nesses 40 dias diz a Bíblia que Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então nesses 40 dias, depois de Jesus ter treinado eles 3 anos e meio, depois de 3 anos e meio de treinamento, Jesus morre na cruz, ressuscita, aparece vivo e ainda continua dando treinamento, ensinando esses apóstolos. E agora Jesus dá mandamentos, doutrina, ensino. Jesus mostra para eles o caminho, as estratégias, como a igreja deveria ser ensinada. E aí então, em Atos 2,42, diz que os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas a doutrina dos apóstolos, ela era de quem? Quem tinha ensinado os apóstolos? Para que eles agora ensinassem outro? Cristo. Então, quando fala perseverava na doutrina dos apóstolos, significa perseverava na doutrina de Cristo. Porque os apóstolos ensinavam o que Cristo ensinou. Entendeu? Então, muito bem, a ponto de em Atos 11:26, diz que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Os membros da igreja, as pessoas da sociedade, ficavam observando a prática de vida daquelas pessoas e agora apelidaram as pessoas de cristãs. Por quê? Porque elas eram tão parecidas com Jesus, a doutrina de Cristo pelos apóstolos estava tão impregnada na igreja que as pessoas de fora chamavam as pessoas de cristãos. Tão parecido com Jesus elas estavam. Então, gente, isso aqui é o primeiro pilar da igreja. As pessoas seguir a doutrina de Jesus Cristo de tal forma, colocar em prática de tal forma que quem está de fora veja Cristo em você, te chama de cristão por causa das tuas práticas, por causa da tua conduta. É a primeira coluna da igreja verdadeira, parecer com Jesus, pela doutrina, pelo ensino. Né? Depois, diz que perseveravam na doutrina. A palavra doutrina vem do grego, segundo ponto da lição, né? Vem do grego didaquê. Então, aqui estou no primeiro tópico da lição, subtópico 1. O fundamento doutrinário recebeu de Jesus, porque Jesus ficou 40 dias com eles ali, depois de ressuscitado, dando mandamentos, doutrina, ensino. E os apóstolos agora começaram a ensinar a outros. E eles receberam de Jesus. Quando eles estão ensinando a outros, aqui é o segundo subponto da lição 1, que é do ponto 1, que é perseveravam na doutrina dos apóstolos. Como eu disse, a palavra grega didaquê, que significa ensinar, instruir. Então, eles agora ensinavam a igreja, instruíam a igreja, instruíam em quê? A doutrina de Cristo, que por sua vez agora era conhecido como a doutrina dos apóstolos, mas os apóstolos haviam recebido de Jesus. Era o ensino. Quando eu digo perseverar na doutrina dos apóstolos, significa a mesma coisa. Perseverava na doutrina de Cristo Jesus. Agora veja, não existe instrução sem disciplina. Você já viu aqueles pastores que parece que são insanos? Vou repetir. Insanos, que falam assim: eu ensino, eu falo, obedece quem quiser. Você já viu? Isso não existe. Isso é antibíblico. Isso é insanidade. Isso é utopia. Isso é enganar o povo, dizendo que está falando a verdade, mas não está. Não existe ensinamento sem disciplina. Não existe. Quando a gente ensina uma coisa, nós agora precisamos fiscalizar se aquilo que ensinamos está sendo colocado em prática. Se não está, tem que haver disciplina. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 4,
até o versículo 11, está escrito assim: ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como filho, discorre convosco no Senhor. Discorre convosco. Aí diz assim: filho meu, não despreza a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele for reprovado. Não despreza a correção, a disciplina, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, ó, chicote, a quem tem por filho. Versículo 7. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que Deus não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nosso pai, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitavam. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. Veja, olha aqui. No versículo 11 de Hebreus, toda disciplina, no momento, não parece ser alegria. Quando a gente está passando pela disciplina, não parece ser bom. Quem gosta de ser corrigido, né? Agora, alguém pode perguntar, mas o que isso tem a ver com a igreja primitiva? Atos capítulo 5. Ananias e Safira, eles foram disciplinados por Deus, corrigidos, punidos por Deus na igreja primitiva por coisas financeiras e por infidelidade. Então, veja a importância. Deus, ele corrige para que sirva de exemplo às outras pessoas. Então, se o pastor está ensinando, se a igreja tem ensinamento, você deve observar se essa igreja é modelo, se ela tem a doutrina dos apóstolos, que os apóstolos ensinaram, e se há disciplina. Se a pessoa fica lá, entra, sai, faz o que quer, não há disciplina nenhuma, essa igreja não é verdadeira. Não está nos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos. Outro sim, essa igreja tem prática que os apóstolos não tinham. Olha para a igreja que você frequenta. Veja se ela tem alguma prática que a igreja primitiva, essa igreja não praticava. Se essa igreja tem prática que os apóstolos não faziam, significa essa igreja não é verdadeira. Os apóstolos, nós vemos aqui que era em outro lugar que tem aqui, a igreja relacional e piedosa. Então a igreja, primeiro, ela tinha o fundamento, ela tinha a doutrina dos apóstolos, e ela tinha também, ela era uma igreja relacional e piedosa. Quando fala relacional, fala, Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. A palavra comunhão vem do grego koinonia, que significa relação interpessoal. O comentarista, ele faz aqui um comentário que eu gostei demais. Tá assim: sem cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há muita atividade sem calor humano
Olha, há muita atividade, mas sem calor humano, caracteriza uma igreja, olha, muita atividade sem calor humano, caracteriza um ativismo, mas não uma verdadeira igreja. Veja, então, viu aquela igreja que tem evangelismo ou evangelização, tem isso, tem aquilo, mas eles não têm comunhão. Assim, não tem convívio juntos. Meus irmãos, se tem uma coisa que me deixa aborrecido, triste, são aquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas são egoístas. Eu fico bravo. Aquela pessoa, quando você marca um convívio, um almoço, um jantar, quando você marca um café da manhã, a pessoa faz questão de chegar depois, de sair mais cedo, de não estar no meio. Essa pessoa não tem comunhão. A pessoa até pensa em oração, pensa em ler a Bíblia, mas quando fala de comunhão, esse irmão, essa irmã não sabe o que é relacionamento. Rir, brincar, abraçar um ou outro. Então, você quer saber se você é um cristão verdadeiro? Veja se você ama relacionamento. Veja se você gosta de estar junto com os irmãos. Tem gente que se diz ser muito espiritual, mas não participa em nenhuma atividade relacional da igreja, de convívio social da igreja. Essa pessoa está fora da igreja primitiva, da igreja cristã, da igreja dos apóstolos, do que Jesus ensinou. Então a igreja, ela perseverava, não era um dia só não, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, a igreja que você frequenta, tem oração? Tem convívio social? Tem partir do pão? Almoço, jantar, partir do pão. Agora veja, um outro pilar da igreja, que era modelo, uma igreja, segundo ponto da lição, uma igreja observadora nos símbolos cristãos, o batismo e a ceia. São as duas ordenanças do Senhor Jesus. São duas ordens, ele falou. Fazer isto é uma ordem. Fazer isto em memória de mim, falando da ceia. E depois, quanto ao batismo, ele falou, ide, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, note que o batismo e a ceia são duas ordens, são dois mandamentos. Então, o batismo fazia parte dos primeiros passos da vida cristã. Eu fico chateado quando alguém fala assim, você já sentiu vontade de ser batizado? Que ensinamento mais esdrúxulo! É ridículo! Por quê? Batismo não é sentimento, é obediência. Você aceitou Jesus? Você se converteu? Converti. Você quer ir para o céu? Quer? Então, o primeiro passo é se converter, o segundo é batizar. Vocês não tem que sentir, não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que você tem que sentir de se batizar. Isso é a maior heresia cometida. Batismo não é para sentir, batismo é para obedecer. Jesus falou, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, batizando-os. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O batismo é uma ordem, é um mandamento. Se você aceitou Jesus, primeiro passo, aceitar Jesus. Segundo, é batizar. Não tem alguma coisa que te impede? Não. Pastor, não tem vício, não fumo, nem nada. Então, você está esperando? Sim, essa heresia que vem alguns por aí falando que o batismo, a pessoa tem que sentir. Não há um texto na Bíblia que relaciona batismo com sentir, e sim com obediência. Ok? Muito bem. Terceiro ponto da nossa lição, para concluir, diz assim, uma igreja modelo, uma igreja reverente e cheia de dons. Diz em Atos 2:43 que assim, em cada alma havia temor. A palavra temor vem do grego phobos, que significa reverência, respeito
respeito sagrado. Já viu que as pessoas que vão para a igreja de bermuda, mascando chiclete, tá tocando ou tá na igreja mascando chiclete? Isso é respeito sagrado? Isso é reverência? Então, muitos lugares não há manifestação do poder de Deus, de cura, de milagre, de sinais, de libertação das pessoas. Pessoas que chegam deprimidas, pessoas que chegam sofrendo de insônias, pessoas que chegam até pensando em dar cabo da sua própria vida, chegam e voltam piores. Não há uma manifestação impactante do poder de Deus. Sabe por quê? Falta reverência. Falta temor, que significa respeito ao sagrado. Você não vai entrar em qualquer lugar, frequentar qualquer lugar. Você está no lugar de oração. Respeito ao lugar sagrado. Ao lugar de culto. Né? Então, outra questão. A presença de Deus no lugar. Então, a igreja modelo, você chega lá, você arrepia. Suas emoções afloram. Você chora, porque a forte presença de Deus. Você quer saber se a igreja que você está frequentando é verdadeira? Você sente lá a presença de Deus? Você vê pessoas sendo atingidas pelo poder invisível de Deus? Pessoas que são libertas, transformadas, bebia, não bebe mais, fumava, não fuma mais, drogava, não droga mais, tomava remédio, não toma mais, era doente, agora está curada. Salvação e libertação de pessoas, né? A manifestação dos dons espirituais. A igreja primitiva atraía a atenção das pessoas pela manifestação dos dons. Pessoas eram curadas, transformadas. Olha, Paulo estava pregando. E aí, o discurso de Paulo foi longo. Um jovem caiu da janela, do terceiro andar. E aí o jovem morreu. Paulo chega ali, ora pelo jovem, o jovem ressuscita. Outra ocasião, Pedro havia sido preso e a igreja orava por ele. O anjo desce na prisão, abre as portas da prisão, Pedro sai da prisão e os guardas, as portas abrem e Pedro sai, as portas fecham automaticamente. Os guardas não vêm. Aí as pessoas encontram Pedro pregando lá fora, chega lá e pergunta os guardas, não vi ninguém sair não. Ele olha as portas todas trancadas, mas um milagre sobrenatural, Pedro solto, pregando, e agora? E se espalhava, o que é isso? Milagres, poder de Deus na igreja, ação de Deus na igreja. O subponto 2 do ponto 3 diz assim: uma igreja acolhedora. Uma igreja onde as pessoas são acolhidas, amadas, abraçadas. Acolhimento na igreja marca uma igreja verdadeira. Já viu aqueles crentes que chega, senta no seu lugar, pastor apresenta o visitante, ele continua lá na cadeira dele, achando até que está fazendo um favor. Não acolhe ninguém. É um imprestável na igreja. Já viu um crente assim? Crente imprestável. Ele não presta para ser instrumento na mão de Deus, para levantar, para dar um abraço numa irmã, para dar um abraço no irmão, para dizer para ele: que bom que você veio, bem-vindo à casa de Deus, acolher a pessoa. Termina o culto, é o primeiro a vazar porta fora. Anda à busca de alcançar coisas só para si. Não acolhe ninguém, não é acolhedor. Não se presta para ser um instrumento na mão de Deus. Não se deixa ser usado por Deus. É o imprestável na obra de Deus. Essa pessoa ajuda, contribui para que a igreja que ela frequenta, essa pessoa, não seja uma igreja verdadeira. Mas uma igreja verdadeira, ela é cheia do poder de Deus. Os crentes são ensinados a serem acolhedores. Se você não é acolhedor, meu irmão, arrependa-te. Peça perdão a Deus. Ah, que eu sou tímido. Peça a Deus para te libertar dessa timidez.
Ah, que eu não gosto de falar a ninguém. Peça a Deus para te libertar desse mau gosto. Ah, que eu quero ir logo para casa, que eu estou cansado, tenho que acordar cedo. Peça a Deus para renovar tuas forças, para você ser um instrumento na mão de Deus. Seja acolhedor. Faça parte de uma igreja acolhedora. E por último, uma igreja que adora. Diz a Bíblia assim que eles, louvando a Deus, Atos 2:47, e caindo na graça de todo o povo, adorando a Deus. A adoração é muito mais do que cantar. A adoração é um estilo de vida. A pessoa acorda, já está adorando a Deus. Quando ela acordou, já dobra o joelho e agradece a Deus pela noite, coloca diante de Deus o seu dia. Ela já começou com uma atitude de adoração. Ela pega a Bíblia e lê a palavra antes de trabalhar, ela está adorando. Quando ela está indo a serviço, quando ela está indo para o serviço, alguém dá uma fechada no carro dela, ela, em vez de xingar um palavrão, ela se cala. E então essa pessoa está adorando a Deus. A vida dela é uma vida de louvor. Então, louvando a Deus. Por onde ela vai, ela louva a Deus com as suas atitudes. Isso são marcas da igreja modelo, da igreja verdadeira. Portanto, que lição maravilhosa. Essa lição. A igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Primeiro, doutrina de Cristo por meio dos seus pastores, dos apóstolos. Segundo, eles perseveram na doutrina desses apóstolos. Terceiro, a disciplina para quem não obedece, corrige, tem punição. Quarto lugar, a igreja, ela é uma igreja relacional e piedosa. Ela tem comunhão, tem momento de lazer, tem almoço, tem jantar, tem café da manhã, tem... E aí, agora também, é uma igreja piedosa, é uma igreja que se dedica não só a trabalhar, mas também no relacionamento, na oração. É uma igreja que se reúne para orar, tem semana de oração, tem madrugada de oração. É uma igreja que ora, tem doutrina, tem oração, mas tem momento social também. É uma igreja que observa os símbolos, batismo nas águas, Santa Ceia. Né? É uma igreja relevante, porque é cheia de dons. Ela é acolhedora e é uma igreja que vive adorando ao Senhor. A sua igreja tem essas práticas? Glorifica o nome do Senhor. Agora, se não tem, ou se tem e você não pratica, peça a Deus. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.